E aí, já parou para pensar nas regras que moldam o nosso dia a dia? Sabe, aquelas que definem como a nossa cidade funciona de verdade? Pois é, hoje a gente vai pegar o texto da Constituição e transformar ele num guia prático. Um guia para a gente entender o poder que está bem aqui, pertinho da gente. Pois é, quem será que define as regras do jogo no nosso cotidiano, na nossa cidade? É uma pergunta e tanto, né? E a resposta, olha só, tá lá na nossa Constituição Federal. Ela é basicamente um manual de instruções da vida local. Então, bora mergulhar nisso. O nosso roteiro de hoje é esse aqui. Primeiro, a gente fala da lei maior da cidade. Depois, sobre quem governa, né? Prefeito e vereadores. Aí a gente entra na Câmara para entender quantos vereadores pode ter. Na sequência, o custo do poder legislativo e, por fim, os deveres e como a fiscalização acontece. Vamos lá. Vamos começar pelo básico, pela fundação de tudo. Pode não parecer, mas toda cidade tem sua própria, digamos, mini constituição. É a lei que coloca todas as regras locais no papel. E essa lei tem nome, claro, é a famosa Lei Orgânica. Agora, o que é muito interessante aqui é o quão sério é o processo para aprovar essa lei. Não é qualquer coisa, não. O artigo 29 da Constituição exige 2 votações e mais. Precisa da aprovação de 2/3 dos vereadores. Isso já mostra o peso que ela tem. É, de fato, a base legal para absolutamente tudo o que acontece na cidade. Ok, então já entendemos que existem as regras, a lei orgânica está lá, mas e quem são as pessoas eleitas para fazer tudo isso acontecer na prática? Vamos ver isso agora. Olha, o processo eleitoral municipal funciona como um relógio, sabe? Tudo sincronizado no país inteiro. O artigo 29 deixa tudo bem claro. A eleição é sempre no primeiro domingo de outubro. O mandato, tanto do prefeito quanto dos vereadores, é de 4 anos. E a posse, marcada para 1º de janeiro do ano seguinte. É um ciclo democrático bem definido que escolhe quem vai liderar a cidade. Agora vamos falar da Câmara Municipal. Uma dúvida que muita gente tem. Afinal, como é que se decide quantos vereadores uma cidade vai ter? Existe uma regra para isso? A resposta é sim, e a regra é até bem simples, bem direta. A palavra-chave é proporcionalidade. Basicamente, quanto mais gente tem numa cidade, mais vereadores ela pode ter. É uma lógica para garantir que a representação política acompanhe o crescimento da população. E essa tabela aqui ilustra isso perfeitamente. Ela é um resumo do que está lá no artigo 29 da Constituição. Olha só que interessante. Uma cidade bem pequena, com até 15 mil habitantes, tem um teto de 9 vereadores. Agora, pulando lá para uma metrópole com mais de 8 milhões de pessoas, o número máximo sobe para 55. Fica claro, né? A representação vai crescendo junto com a cidade. Beleza, já sabemos quantos vereadores são. Mas, e a parte financeira? Quanto custa para manter a Câmara Municipal funcionando? Vamos falar de dinheiro. Essa é uma pergunta chave, né? Mas a Constituição não deixa essa conta solta, não. Pelo contrário, ela define limites, tetos de gastos bem claros. Tudo para garantir a responsabilidade com o dinheiro público. E aqui a gente vê uma lógica bem curiosa, quase um contraponto. O artigo 29A mostra o seguinte: conforme a cidade cresce em população e em arrecadação, o percentual da receita que pode ir para a Câmara, na verdade, diminui. Olha os exemplos. Uma cidade com até 100 mil habitantes pode usar até 7% da receita na Câmara. Já uma cidade gigante, com mais de 8 milhões, tem um teto de 13,5%. É uma escala que busca o equilíbrio. Para ficar mais fácil de visualizar, olha só esse gráfico. Pensando naquela cidade menor, de até 100 mil habitantes, a fatia do bolo da Câmara é de 7%. Os outros 93% de toda a receita do município vão para todo o resto. Saúde, educação, asfalto, limpeza, tudo. Isso ajuda a gente a ter uma noção da proporção, né? E não para por aí. Existe mais um limite, só que dessa vez é um limite interno, dentro do orçamento da própria Câmara. Daquele dinheiro que a Câmara recebe, no máximo 70% pode ir para a folha de pagamento, ou seja, salários de todo mundo, incluindo os vereadores. O que isso quer dizer? Que a maior parte do dinheiro já tem um carimbo, já tem um destino definido. Isso está lá no parágrafo 1º do artigo 29A. E olha, furar esses limites é um negócio muito sério. Não é uma infraçãozinha qualquer. A Constituição define isso como crime de responsabilidade. Isso vale tanto para o prefeito, caso ele repasse mais grana do que a lei permite, quanto para o presidente da Câmara, se ele gastar além da conta. As consequências podem ser pesadas, incluindo até a perda do mandato. Bom, a gente já está chegando na nossa última parte. E a pergunta que fica é: para que serve toda essa estrutura? Afinal,
Quais são os deveres do município? E, talvez o mais importante, quem é que fica de olho para ver se tudo está sendo feito do jeito certo? O artigo 30 da Constituição dá uma lista dessas tarefas. E é aqui que a gente vê o governo municipal em ação no nosso dia a dia. Coisas como criar leis sobre assuntos locais, organizar o transporte público, cuidar das creches e dos postos de saúde, planejar como a cidade vai crescer. É por causa dessas responsabilidades que o governo municipal é o que mais impacta a nossa vida. Certo, mas quem fiscaliza para garantir que tudo isso saia do papel? Claro, existem os órgãos oficiais, como o Tribunal de Contas, que faz o controle técnico. Mas a Constituição foi além. Ela criou um mecanismo, uma porta de entrada direta para a participação de qualquer pessoa. E essa porta de entrada é esta aqui. Essa citação do artigo 31 é muito poderosa. Ela diz com todas as letras que as contas do município precisam ficar disponíveis para qualquer contribuinte dar uma olhada. E não é por uma semana não, por 60 dias todo ano. Ou seja, transparência não é um favor, é um direito garantido pela Constituição. Então, na prática, o que dá para fazer? A própria Constituição nos entrega um manual de ação. Primeiro passo, exercer esse direito de fuçar nas contas, de fiscalizar. Segundo, é possível propor leis, é a chamada iniciativa popular. Precisa da assinatura de 5% dos eleitores da cidade. E terceiro, que é a base de tudo, claro, a ferramenta mais poderosa que a gente tem, o voto. A escolha consciente dos representantes. No fim das contas, conhecer essas regras, esse manual de funcionamento da nossa cidade, nos dá ferramentas, o poder da informação. Então, a questão que fica, talvez, não seja mais o que pode ser feito, mas sim o que cada um de nós vai fazer com esse conhecimento. Fica a reflexão: como participar mais ativamente da construção do lugar onde a gente vive?